Começando o giro pela Argentina e pelo líder Boca Juniors, venceu mais uma e num clássico contra o Vélez. 3-1 para los chenenses. Cristian Pavón foi o destaque mais uma vez. O News Old Boys se manteve na segunda posição após vencer fora de casa o Arsenal de Sarandi com um gol polêmico de Maxi Rodrigues. E aí, entrou? Sim, Pibes, entrou. Já o Estudiantes mostrou força e goleou o Aldosivi por 4-1 com 4 gols de bola parada, sendo que 2 do lateral uruguaio Aguirre Garay. O último foi de bicicleta. Papai ficou orgulhoso, hein? El Pincha é terceiro com 37 pontos. O São Lourenço venceu apertado e sem convencer ainda o Sarmiento por 1-0 gol de pênalti de Ortigosa. Já os Milionários seguem embalados e já são terceiros. Venceram o Quilmes por 2-0 com 2 gols de Lucas Alário. Quem segura o River? Agora, quem deu uma aula de contra-ataque foi o Independiente de Avellaneda. Fez 5-0 no Patronato fora de casa. Vale a pena ver o golaço do bom jogador Rigoni. Na Bolívia tivemos o super clássico do país na quarta-feira e o Bolívar mostrou sua soberania. Goleou por 4-1 Strongest. Tá certo que os Tigres tiveram um jogador expulso ainda no primeiro tempo, mas o time do espanhol Beñat San José mostrou que tem o melhor futebol da Bolívia hoje. E para confirmar isso, goleou de novo no fim de semana, 5-0 no Universitário Sucre. Tá difícil parar a Ronnie Fernandes, Conejo Arce e companhia. Em outro grande jogo da rodada, o Sport Boys perdeu em casa para o Strongest por 1-0, uma falha bizonha de Melian. O Oriente Petroleiro perdeu para o Nacional Potosí por 3-1 e cai para a quarta posição. No Chile, o super clássico no sábado e tudo empatado. Linda festa no Estádio Nacional, mas a Universidade de Chile e Colo-Colo ficaram no 2-2, com erros grotescos dos dois goleiros. Os dois times ainda sonham com o título porque o líder, o Iquique, empatou em 0-0 com o terceiro colocado e sensação, o Everton. Já a Universidade Católica também não saiu do zero contra o Palestino. A União Espanhola foi a única do alto da tabela que ganhou 1-0 do Santiago Wanderers. Na Colômbia, Los Verdolagas afirmaram sua superioridade ao vencer mais uma, 1-0 nos Milionários em Bogotá, com um belo gol de Aldo Ramírez. E a distância aumentou porque o Independiente Medellín perdeu por 1-0 em casa para o Atlético Bucaramanga, mas se mantém na vice-liderança. Na terceira posição, o Deportivo Pasto mostrou força ao vencer o Independiente de Santa Fé por 3-1. Agora, el Superdepor tem 19 pontos, mesmo número de pontos que o Deportivo Cali, que venceu por 3-0 o Rio Negro Águilas por 3-0. Los Azucareros já estão a 4 jogos sem perder. No Equador, o Emelec alcança o alto da tabela depois de empatar na quarta-feira com o fraco El Nacional por 0-0 em rodada atrasada e depois de vencer no fim de semana o Clã Juvenil por 2-0. Agora, Los Elétricos têm 19 pontos, mesmo número de pontos do surpreendente Invicto Delfim, que goleou por 3-0 o El Nacional. Já o Barcelona mostrou que é um time matreiro. Depois de sofrer pressão do Independiente del Valle durante todo o jogo, conseguiu vencer por 2-0 fora de casa e já são quinto na tabela. No Paraguai, o Libertad abre vantagem de 8 pontos para o vice-líder. Venceu por 2-0 o Independiente fora de casa. E depois de vencer mais uma, o Olímpia assumiu a segunda posição do campeonato com 19 pontos, ao vencer o General Dias também por 2-0. O Guarani decepcionou mais uma vez, perdeu em casa para o Nacional por 3-1 e fica na terceira posição. Destaque para a segunda vitória seguida do Ciclón, é a segunda do novo técnico uruguaio Gustavo Matosas. Cerro Porteño 2, 0 para o Trinidense. No Peru, poucos jogos marcaram a nona rodada. Destaque para a vitória do Sporting Cristal em cima do Sport Rosário, 1-0. E para a vitória fora de casa do Aliança Lima, também por 1-0, no Juan Aurich, com gol do uruguaio Luiz Aguiar. No Uruguai, tivemos o Super Clássico na quarta-feira e foi emocionante. Sem um grande futebol, mas com expulsão e com gol nos minutos finais. Final 1-1.
No fim de semana, o Nacional confirmou sua superioridade ao longo deste ano. Venceu o Montevideo Wanderers por 2-1 e de virada. Chori Palacios deixou os boêmios na frente, mas Ligueira de Letra e Silveira deram ao Decano a liderança do campeonato com 23 pontos. Logo atrás, vem agora o Defensor, que venceu o Tanque Sisley por 3-0 sem dificuldades. E a terceira posição é agora do Peñarol, após vencer o Juventud em Maldonado por 2-0, com gols de Arias e Mier.